Olá, irmãos, a paz do Senhor. Hoje estamos aqui mais uma vez para falarmos um pouco a respeito da fé de Abraão. Primeiramente, amados, eu gostaria de dizer que Abraão, ele era um homem que tinha caráter, como falamos na parte anterior, e ele foi chamado por Deus. E Abraão, ele foi obediente. E ele não tinha filhos, e o maior desejo da vida dele era ter um filho. E ele tinha uma esposa chamada Sara. E a Sara também era estéril, ela não poderia dar filhos a Abraão. Então ela tinha uma jovem que trabalhava com ela chamada Agar. Então o que ela fez? Chamou Abraão e deu Agar para Abraão para que ela tivesse um filho com Abraão e assim pudesse ter sua descendência. E Agar teve Ismael. Mas chegou um certo tempo da vida de Sara com Abraão, que Deus falou a eles que este não era o filho da promessa. Portanto, Ismael não era o filho da promessa. O que nós aprendemos com isso? Que aí, neste caso, houve uma desobediência de Sara e Abraão, porque aceitaram Sara coabitasse com Abraão e dali geraria um filho. E esse filho foi gerado, que se chamou Ismael. E chegou um certo período, passado muitos anos, Abraão já com aproximadamente 100 anos de idade e muito preocupado, porque ele não tinha descendente, né? Só Ismael. Então, pela graça divina de Deus, né? O Senhor mandou que Abraão, está escrito lá em Gênesis 22, que diz o seguinte: e aconteceu que depois dessas coisas que tentou a Deus Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, que amas, e vai à terra de Moriá e oferece-te ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. O que aconteceu? Abraão, ele teve um filho com Sara, que se chamou Isaque. Então, o Senhor chamou Abraão para que ele subisse no monte de Moriá e ali sacrificasse o seu filho. Eu creio que nesse momento, Abraão, ele tremeu na base, creio que a ficha ainda não havia caído, então ele ficou assim um pouco perdido, preocupado, porque era o filho do amor, mas obedecendo a Cristo, Abraão em nenhum momento deixou de desobedecer a Deus. Nasceu Isaque, Abraão amou tanto Isaque que ele esqueceu que o amor primeiro deveria ser em Cristo Jesus. O que ele fez? Ele amou tanto o seu filho Isaque que passou a ser considerado como se fosse uma idolatria. Então, o que Deus fez? Deus quis provar a ele o amor que Abraão deveria ter a Cristo, ao único Deus, e não a Isaque. Então, o Senhor pediu que ele subisse lá ao Monte Moriá e levasse seu filho e ali sacrificasse o seu filho. Então, ele obedeceu a Deus, ouviu a palavra de Deus, e assim nos diz a palavra de Deus aqui no versículo, nós estamos no capítulo 22, versículo 3, e disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui, né? Ele disse para os moços que estavam com ele no caminho de Moriá, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço irei até ali, e havendo adorado, tornaremos vós. O que ele fez isso? Ele deixou que seus empregados, vamos dizer assim, ficassem embaixo e ele subiu até o Monte Moriá para sacrificar Abraão. Então, no versículo 7 diz, e falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho, e ele disse, eis aqui o fogo e a lenha,
Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaac, até o presente momento, não sabia que ele seria o sacrificado. Veja o que diz o versículo 8. O que respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Então, ele não sabia que ele seria o próprio holocausto. Então, amados irmãos, o que eu quero dizer com isso? Que ele foi fiel a Deus, ele levou seu filho para o sacrifício. Veja muito mais o que aconteceu. O anjo do Senhor, quando Abraão colocou seu filho sobre a lenha, ia tocar fogo e levantou a sua foice para matar Isaac, o que aconteceu? Está lá escrito no versículo 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez, desde os céus, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, não me negaste o teu filho único. Então ele tinha amor a Cristo Jesus. Ele entregou o seu único filho, assim como o excelentíssimo Deus entregou o seu único filho lá na cruz do Calvário. O que eu te digo agora, ainda no versículo 17, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu, como a areia que está na praia, e tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. Então ele prometeu uma herança para Abraão, por ele ter ido sacrificar seu filho, ter crido no amor de Cristo Jesus, e, portanto, ele foi e fez o que Cristo gostaria que ele fizesse. Então, Deus prometeu a ele que a sua descendência seriam como as estrelas do céu e a areia do mar. E a tua semente, no versículo 18, diz: a tua semente serão bendita todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. O que eu tenho a dizer com isso, amados irmãos? Abraão, ele foi obediente ao Senhor. Portanto, ele cumpriu tudo o que o Senhor havia lhe pedido. E o Senhor prometeu a ele que daria a ele por herança as estrelas do céu, como se fossem as estrelas do céu, como a terra do mar. Então, o que eu digo a você? Esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Então, se você tiver paciência para esperar, ouvir a voz do Senhor, você estará recebendo uma bênção de Cristo. Então, o que eu te digo? Está aqui descrito no Salmo 40, que bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não respeita os soberbos, nem os que desviam para a mentira. O que eu devo dizer com isso? Que ele foi obediente ao ponto de entregar seu único filho como sacrifício a Cristo Jesus. Então, é isso que nós devemos fazer, porque ele é o exemplo de fé, Abraão, tanto que ele é o nosso pai na fé. Ele é praticamente, ele está nos ensinando como é que devemos amar a Cristo e ter a fé. Concluindo, amados irmãos, devemos tomar o exemplo e a fidelidade de Abraão para nossas vidas. E assim mesmo, com toda a dificuldade que ele atravessou, pelo caminho que ele passou, Deus permaneceu fiel a ele e às suas promessas. Ele deu um filho a Abraão e fez de Abraão uma bênção para todas as nações da terra.